Sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo Podcast. Eu vou deixar aqui o link do meu outro canal de música e só de música, que vai vai estar aqui embaixo o link. Eu vou ver se eu deixo a partir de agora em todos os podcasts o link desse novo canal. Por quê? Por que eu estou tão disposto e por que eu estou divulgando tanto esse novo canal? Porque, ao contrário dessa bagaça extremamente underground, sequelada e um conteúdo simplesmente sujo, que sinceramente eu acho que se explodisse iria muito mais foder com a minha vida do que me ajudar. Aquele canal só com as músicas, realmente, se explodir por algum motivo, pode me levar além. Pode realmente ser algo que, se fazer sucesso, não vai complicar a minha vida e eu não vou ser cancelado, eu acho, por causa daquilo. Então vão lá, se inscrevam naquele canal. Eu já consegui 30 inscritos porque esse canal eu divulguei, eu posso divulgar ele para as pessoas próximas e conhecidas. Eu fiz isso e em um dia eu já consegui 30 inscritos, sendo que nesse canal, que eu nunca pedi ajuda de ninguém conhecido e sempre divulguei só na internet, só para amigo de internet, só para anônimo, até eu conseguir 30 inscritos, eu acho que demorou meses para eu conseguir. E o outro em um dia eu já consegui, e aí eu vejo quão espantoso é você ter contatos, ter amigos, ter pessoas que simplesmente vão lá e se inscrevem e dão essa força. Mas eu não me arrependo de não ter feito isso com esse podcast, porque se eu tivesse feito isso eu não teria metade da desenvoltura que eu tenho para falar as coisas que eu falo, e simplesmente falar de uma forma muito mais sutil, leve e despreocupada sobre a minha vida, sobre as minhas visões de mundo e sobre tudo. E vocês são safados, né? Vocês são safados, porque eu pedi para vocês se inscreverem lá e dois se inscreveram. Aí eu pedi para pessoas em real life me ajudarem e de repente aumentou para 30. Então, e sendo que não é culpa também de vocês, porque não é culpa de ninguém, na verdade. Eu não vou colocar culpa em ninguém, mas assim, é engraçado que vídeos, pô, eu falo do Paulo Musi, eu falo da Anitta e explode de visualização. Aí eu falo sobre uma coisa um pouco mais underground, mais underground não, mas mais pessoal, e às vezes visualizações evaporam. E é engraçado como é que o YouTube funciona, porque eu acho que isso não é nem culpa das pessoas, é a forma como o algoritmo funciona. E eu tô percebendo que você tem que jogar o jogo se você quer se manter na alta no YouTube. Até mesmo se você é um canal mais, entre aspas, underground, você tem que fazer isso. Por exemplo, eu ando acompanhando muito agora Trunks do Futuro, Epifania Disruptiva. Comecei a ver uns vídeos do Cruz de Carvalho, mas assim, você começa a perceber que os caras, eles começam a se repetir de alguma forma depois de um tempo, porque no fim das contas é confortável para eles fazerem esses vídeos falando coisas que são mais ou menos óbvias e ganhando algum dinheiro com isso, porque eles ganham, pode não ser fortuna, mas eles ganham dinheiro, e quem não quer ganhar dinheiro? É só você apertar o REC e começar a falar. E se o seu assunto for minimamente viralizável e você já tiver uma quantidade considerável de inscritos, você vai ganhar uma grana. E é isso que esses caras fazem. E é isso que talvez eu comece a fazer também, eu não sei. Mas é isso que todo mundo vai fazer, na verdade, porque não tem como você fazer as coisas só por amor, ou só por vocação, ou só por hobby, porque se for só por isso, sempre vai ser uma coisa displicente, feita de qualquer jeito. E isso, a verdade é que fazer algo desse jeito, de uma forma displicente, de qualquer jeito, é romantizado, entendeu? As pessoas, elas gostam de ouvir alguma coisa que é feita nas coxas, nas bundas, porque a pessoa quer ouvir, às vezes ela quer ouvir alguém não para escutar o que essa pessoa tem de útil para dizer, ou para simplesmente ter um entretenimento, uma companhia.
Às vezes ela quer uma companhia, mas uma companhia de uma pessoa que está numa situação parecida com a dela. E às vezes, não estou dizendo que são todos, mas muitas vezes, principalmente nesse meio mais, eu não vou usar mais o termo esgotosfera, porque eu acho que não é que eu me desvinculei, mas eu acho que dissolveu. O grupo da esgotosfera tá completamente dissolvido já. Ninguém mais posta lá, ninguém divulga um podcast lá. A verdade é que aquele grupo ele foi um momento muito específico. Foi um momento muito específico que aconteceu, entendeu? O Petri ainda não era famoso, o Thiago também não era, e o Hernani também não. E eles meio que eram os únicos que faziam podcast nesse nível mais diferente. Os outros conteúdos da internet era aquela coisa quadradinha, bonitinha, é, plástica, artificial, e eram as únicas pessoas que você ouvia e você sentia algo real, entendeu? Era uma coisa crua. Era, se ouvia o cara, você pensava, esse cara ele realmente está conversando comigo, ele não está mastigando conteúdo para mim. Ele está me entregando algo 100% íntegro e 100% verdadeiro. E eram só esses três caras que tinham nessa época que faziam isso. E é por isso que eu acabo me referindo tanto a eles ao longo dos podcasts, porque, cara, é incrível que as coisas, as cenas, não só na internet, fora dela também, mas a internet ela acelerou isso. As cenas elas são muito mais, hoje são muito mais rápidas, mas as cenas elas simplesmente acontecem. E ou você surfa a onda ou você não surfa. E eu não surfei naquela época, mas quem surfou, bom, quem surfou também não adiantou de muita coisa. O único cara que continuou, mas ele já estava desde o começo, era o Petri. Aí veio o Thiago Carvalho, mas que também já estava antigo, e quem conseguiu dar uma surfada foi o Hernani, mas ele não conseguiu entrar realmente na panelinha do desinformação e tudo mais, não sei porquê, porque ele tinha tudo para conseguir. Mas e daí também tinha tipo todo dia podcast, que era meio que o Power Ranger branco da parada, entendeu? É aquele cara que não se misturava, mas estava por lá também. Fazia uns podcasts lá, fazia parte da cena, se é que a gente pode chamar assim, mas sempre num nível mais no canto dele, assim. E também e todos esses caras estavam não bem começando, mas de certa forma eles estavam começando, tudo nessa mesma época, entendeu? Todos estavam começando, não começando, porque o Petri e o Thiago faziam já há anos, mas começou a pipocar daí Hernani, todo dia podcast, tinha Porco Suíno, e começou a ter uma pipoco enorme de vários podcasts underground que foram embora no fim das contas. E eu não aproveitei essa época, mas eu não sei se eu ia ter ganho algo em ter aproveitado dessa época. A questão é que eu não aproveitei e cá estou eu, sendo o underground do underground. E é isso. E às vezes é uma posição que na verdade eu nunca me importei muito, até porque ninguém sabe sequer, isso é algo meio bizarro, porque ninguém do meu círculo social sabe que eu gravo esses programas e ao mesmo tempo que eu não quero que essas pessoas saibam, às vezes fica cansativo ter que ter que, sei lá, ser o Peter Parker é, em um lugar e daí deve ser o Homem-Aranha. Eu sei que é uma comparação completamente ridícula, mas é só para entender a ideia, entendeu? E por isso que eu criei talvez o canal de música, para ter algo que eu faça, eu crie e eu mostre para as pessoas em real life, sem precisar me censurar para fazer isso. E isso é muito bom, porque senão, por mais que eu me esforce, eu faça esses podcasts, não que eu me esforce,
Mas por mais que eu tenha feito esses podcasts de forma diligente ao longo dos anos, porque eu tenho esse podcast desde 2019, eu criei esse podcast, comecinho de 2020. Eu lembro que eu ainda namorava quando eu criei esse podcast. E eu terminei esse namoro faz tempo pra caralho. E eu lembro de gravando esse podcast, eu lembro quando os primeiros podcasts, uma nostalgia enorme, eu pegava o carro, porque eu não queria que naquela época, agora tem uma garagem só pra mim, então eu posso vir aqui no carro e gravar e tá tudo certo, mas eu lembro que na outra casa a garagem era uma garagem compartilhada. Quem é das antigas sabe, eu já falei em vários podcasts, eu sempre fui um cara muito reclamão nos meus podcasts, sempre fui um mimadinho do cacete, não nego, mas para quem é ouvinte mais antigo sabe que eu gravava em uma garagem compartilhada. À noite não tinha muito problema, era um lugar muito tranquilo, mas mesmo assim incomodava. Dependendo do horário, tinha gente, aparecia e eu me incomodava, não conseguia seguir no raciocínio, não conseguia ter uma fluidez de raciocínio, isso atrapalhava na qualidade de podcast. Mas, de qualquer forma, por mais que tudo isso era uma coisa que eu pensava, putz, que chato, eu tenho que gravar no carro e não sei o que, e tinha dias que eu pegava o carro e saía para gravar em algum lugar deserto e eu não achava esse lugar. Aí eu começava a gravar o podcast dirigindo o carro e reclamando enquanto. Enfim, se você procurar lá por 2020, 2021, vão ter vários podcasts desse naipe. E eu lembro deles com uma certa nostalgia, no fim das contas, até com uma certa saudade. É engraçado que essas coisas que na hora você toma muito no cu, na hora você pensa que merda, depois você olha pra trás e você pensa que engraçado. É... Ou então que foda, né? São esses momentos difíceis onde você reclama ou tem muito medo, mas você vai e faz acontecer. São momentos que você olha pra trás e pensa, putz, esse momento foi foda ou putz, esse momento foi engraçado. Se der merda, você vai olhar pra trás e vai pensar, que coisa engraçada. E se der certo, você vai olhar pra trás e vai pensar, que coisa foda. Agora, se você não fizer nada, você não vai, você não vai ter você não vai ter como olhar para trás e o seu passado vai ser um grande vazio. Eu tô ficando meio triste nesse podcast. Eu não sei se é porque eu tomei Rivotril e ele faz isso, mas eu tô ficando mal. Eu não imaginava que esse podcast ia ficar tão ruim assim. Não ruim, mas depressivo, mas ele tá ficando. Eu não tô gostando disso. Mas vamos embora. Vamos navegar. Fazia de tempo que eu não gravava esses podcasts sem nenhuma pauta, só apertei o REC e comecei a gravar. E cá estou eu, gravando. Eu tô pegando um sotaque meio gringo, porque eu ando vendo muitos vídeos gringos. E eles falam dessa forma mais cantarolada e rápida. Eu gosto disso, porque quando você fala de uma forma mais rápida, você não dá muito tempo pro seu cérebro pensar se o que você vai falar é bonito, é feio, é isso, é aquilo, você só solta e isso sei lá, quando você é mais honesto, parece que o negócio flui melhor e você se conhece melhor e acaba criando conteúdo melhor também, porque não sei, eu tenho a teoria que o ouvinte, assim como você quando você conversa com alguém pessoalmente, o ouvinte, ele absorve a sua vibe, a sua energia. Então se você começa a gravar e você começa só a reclamar, não, porque tá tudo uma bosta, porque nada tá dando certo, que não sei o que blá blá blá, ppp, popopó. O ouvinte, ele vai ouvindo aquilo, ele vai absorvendo aquela energia e ele nem sabe o que ele tá absorvendo aquela energia. Ele só pensa, caralho, antes de ouvir esse cara eu tava bem, e agora eu tô meio mal, e eu não sei porquê, mas eu não vou mais ouvir esse cara, porque esse cara tá me deixando mal. E ele para de ouvir, ele nem sabe porquê, mas a verdade é que é porque você transmitiu uma energia negativa para ele enquanto você falava as suas groselhas. E não é questão de falar groselha, é uma questão de como você se enxerga falando as coisas, como você se enxerga fazendo as coisas.
Se eu chegar aqui e falar, não, porque, ai, eu sou tão horrível gravando aqui, e ai, eu não tenho assunto, e eu não sei o que, e blá blá blá, oh meu Deus, e ai, eu tô tão inseguro, eu não... O cara ele vai ouvir e vai falar, caralho, esse cara ele não, ele realmente tá certo, ele tá inseguro, ele não sabe o que tá falando, porque eu vou ouvir esse cara. Agora se você chega, você não precisa necessariamente ser confiante, mas simplesmente fala as coisas e não pensa, você não julga o que você está falando, você só fala e deixa o ouvinte julgar. Provavelmente ele vai ouvir isso, pelo menos eu estou falando pela minha experiência como ouvinte, porque eu escutei muito podcast nessa vida, desde os clássicos, que são os, por isso que eu vivo falando aqui, Saco Cheio, Cagando e Andando, Todo Dia Podcast, Hernani Carreira, Sociedade Primitiva, né? Desinformação. E Epifania Disruptiva, Trunks, Futuro, o Júlio de Carvalho, que agora é a próxima cena que está vindo. Então, assim, eu já escutei muitos caras que gravam podcasts, ou podcasts, entre aspas, no caso desses três últimos que eu falei. E o que eu estou querendo dizer é que quando você só fala o que você quer dizer sem ficar preocupado se o que você está falando é bom ou é ruim, o ouvinte ele simplesmente vai ouvir e ele vai entrar na vibe, ele vai entrar no fluxo e provavelmente, pelo menos eu, quando vou escutar um podcast, eu escuto fazendo alguma coisa, lavando uma louça, batendo uma massa, porque eu faço peso em casa. E eu acho muito relaxante escutar alguém falando qualquer coisa enquanto eu tô gravando, eu tô fazendo meus pesos. E eu penso que se você simplesmente manter um fluxo de pensamento, a pessoa vai com você e tá tudo certo. Até porque ninguém vai prestar atenção minuciosamente no que você está falando no podcast, porque é um podcast, não é um livro. A pessoa ela só quer alguma coisa para poder aprender e levar para a vida enquanto ela está fazendo alguma coisa mais útil da vida dela, seja lavar uma louça, ou dirigir para o trabalho, ou pegar um ônibus, ou não sei. Mas de qualquer forma, é isso. Eu percebo que a cena do podcast ela tá diminuindo bastante. E eu percebo que ela está diminuindo a cena do podcast, eu não gosto desse termo, mas o podcast raiz, o podcast cru, vamos dizer assim. Aquele podcast que não é plástico, aquele podcast que não é fingido, aquele podcast que é mais visceral mesmo, que o cara, justamente por ter menos ouvintes, ele fala de uma forma mais honesta. Ele é mais honesto consigo mesmo, ele é mais honesto com seu ouvinte, e você sabe que o que ele fala tem mais peso, não porque ele tem uma inteligência maior ou uma graduação melhor, mas porque o que ele fala é mais honesto, porque ele tem menos medo de ser julgado pelas pessoas, porque o público dele é menor, mas ao mesmo tempo mais fiel. E eu sinto que isso está acabando, né? O Petri, ele tá ficando um cara mais plástico, porque por causa enfim, você vai fazendo sucesso, você precisa jogar o jogo. Não tá errado, mas é triste, não deixa de ser. Porque eu peguei a fase onde ele estava começando, e por mais que eu não sou aquele cara que quer que as pessoas continuem na merda, porque não, ele mudou, porque ele não é mais aquele cara. Eu não sou esse cara. Que bom que o cara fez sucesso, mas eu sinto umas saudades, uma nostalgia, na verdade, não é saudades, não quero que ele volte para aquela situação, mas eu sinto inevitavelmente uma nostalgia daquela época, porque eu lembro que era depois de eu ter sido atropelado, que eu comecei a escutar muito os podcasts dele, a faculdade estava indo pro caralho, porque eu já não gostava do que eu estava fazendo. Veio o atropelamento, eu fiquei mais ocioso ainda, e uma das coisas que, sei lá, me fez companhia nessa época foi esse cara, foi o Petri de 2016, que estava full louco em política, em Trump, sendo cancelado pelos feministas, e numa mesma situação que eu, que era odiando a faculdade e a vida. Só que no caso dele, ele já tinha 27 anos e eu tinha 20 quando eu fui atropelado. Então, ironicamente, acompanhar um cara que estava perdido, mas ainda estava tentando lutar aos 27 anos,
me dava esperança, sendo que eu tinha apenas 20 anos. E isso é irônico porque o podcast dele era There Is No Hope, mas era hope que ele me dava quando eu ouvia ele indiretamente. E depois chegou 2018, eu entrei na panelinha dos podcasts, de quem ouvia ele. Foi muito bom por um tempo, foi muito ruim na maior parte do tempo. Eu saí, eu fechei a minha história lá, eu tranquei a minha faculdade, eu fechei a minha história na faculdade e eu comecei uma nova vida praticamente. Cortando todos os contatos que eu tinha, ficando um bom tempo sozinho, achando um emprego tranquilo, em um concurso temporário, aonde eu podia trabalhar à noite e eu ficava absolutamente sozinho em um prédio enorme e talvez para algumas pessoas isso fosse horrível, ficar num prédio enorme, mas para mim era maravilhoso, só eu, sozinho, sem ninguém mais, sem precisar fazer nada, só ficar lá de plantão. Eu não sei se tem alguém, por incrível que pareça, tem gente que não gosta de ficar em um lugar vazio, é, sozinho, sem fazer nada, sabe? Sem fazer nada entre aspas, mas sem, assim, dependendo só de você para você se entreter. Mas enfim, no meu caso eu acho que a maioria das pessoas ia gostar, mas a maioria das pessoas eu acho que ia acabar, se eu conseguisse um emprego desse, tipo, todo turno da madrugada, vendo Netflix, ou cochilando na cadeira, ou sei lá, vendo Netflix e cochilando e só. Eu, eu, eu não sou santo, às vezes eu dava uma cochilada, às vezes acontecia, era pouco, mas acontecia. Mas de qualquer forma eu usava muito esse tempo para simplesmente ficar parado, olhando pro nada, olhando pra janela, e pensando no meu futuro, porque tinha uma janela de vidro lá e eu ficava olhando. Onde eu trabalhava era uma espécie de escritório. Na parte da frente tinha o meu serviço e na parte de trás tinha uma janela que dava para um prédiozinho, mas era um prédiozinho pequeno e você podia olhar para o céu facilmente. E eu fiquei lá e eu lembro que eu ficava noites e noites pensando, nossa, eu estou juntando dinheiro e eu estou acumulando, e eu estou comprando cripto, e eu estou fazendo meu futuro, e está tudo dando certo. Eu lembro que foi uma época de ouro na minha vida. É, Foi uma época muito boa. Eu estava namorando nessa época. Eu consumia conteúdo Red Pill nessa época, mas não afetava o meu namoro. Não afetava de fato. Eu não era esses retardados, eu terminar com você que eu virei Red Pill. Não faça isso, não seja esse cara. Eu namorava, ganhava dinheiro, investia e morava em uma boa casa, apesar de tudo. E então, as coisas começaram a dar certo, por um lado, e errado por outro lado. Mas isso eu tô falando finalzinho de 2019. Eu estava trabalhando há 6 meses. Eu tinha largado a faculdade que eu não estava gostando na época e que ia me sugar muito dinheiro. E eu comecei outra com o objetivo de ir para concurso, porque enfim, eu superestimei um pouco a minha capacidade de passar, mas é algo que ainda está na minha mente. E, enfim, a questão é que o começo, o solavanco, o finalzinho de 2019, eu lembro que foi um ano de muita esperança em todos os aspectos. Eu estava investindo em Bitcoin e eu estava convicto que ele ia chegar aos 100 mil um dia. Os concursos nessa época ninguém falava muito sobre eles,
nem o Bolsonaro tinha falado, ninguém tinha falado muita coisa. Eu estava com meu empreguinho estável, que pagava só um salário mínimo, mas era estável. Eu conseguia juntar metade do dinheiro. Eu namorava. Eu tinha uma vida simples, porém completa. Aí eu terminei o namoro e veio a pandemia e veio as máscaras. Isso começou a me incomodar, começou a me deixar meio letárgico, mas eu tinha meus investimentos, eu tinha meus propósitos, eu tinha a minha esperança para o futuro. Aí eu vi que essa coisa de pandemia começou a se arrastar mais tempo, eu comecei a perceber como as pessoas elas abaixavam a cabeça para as autoridades, e isso me deixou meio desgostoso com essa questão social. Só que como eu trabalhava à noite, não todos os dias, mas alguns dias, esses dias eram muito bons, porque eu me desligava, né? A sociedade ela não existia à noite para mim, e isso era muito relaxante. Só não foi 100% relaxante porque daí eu chegava, eu tinha que dormir de dia, tinha que lidar com barulho, porque eu morava no centro da cidade, era cidade interior, não é que eu seja um super boy, shed, mas eu morava no interior, então morar no centro não é tão difícil quando você mora em uma cidade pequena. Mas ainda assim era centro, tinha barulho, tinha construção, reforma, pipi, popó. Então, às vezes, eu não conseguia dormir direito, isso também afetava o meu humor, mais a pandemia, mais esse estresse de, você está no grande reset, que não sei o quê. E foi erro meu acompanhar a política também, mas você meio que estava preso em casa, você não podia, não tinha para onde você ir, não tinha onde você extravasar, a não ser acompanhando política e xingando esses caras. E foi o que eu fiz. Eu fiz, eu fiz isso e bem, o tempo foi passando, 2021 chegou e eu lembro que 2021, por ter passado pela primeira vez, eu passei o Natal longe de toda a minha família. Só fui eu e minha mãe pela primeira vez. Eu fiquei. Eu não me liguei tanto, mas a minha mãe sofreu mais e eu lembro que isso foi ruim. Mas ao mesmo tempo foi bom porque eu estava exausto, eu já estava quitando o Bitcoin, eu estava tendo esperança que ele ia valorizar, ele não valorizava muito. Então ele começou a valorizar. Começou a valorizar, valorizou. As coisas que eu tinha visto tinham se provado verdadeiras e a coisa aconteceu, a coisa começou a acontecer e eu comecei a fazer grana, né? Eu comecei a valorizar o meu dinheiro e ter um dinheiro que eu nunca imaginaria ter. Então, quando eu comecei no serviço, R$ 3.200 para mim era muita coisa. E depois de alguns meses eu tinha 32 mil. E eu passo a pensar, caralho, eu tenho 10 vezes mais do que eu tinha antes. Para mim, talvez para alguns não, mas para mim, na época, era ainda mais conquistando com o meu próprio trabalho, sendo um trabalho simples e um trabalho muito de boa ainda por cima, mas ainda assim era o dinheiro meu e conquistando e fazendo com esse dinheiro, tanto dinheiro, eu fiquei com ela um pouquinho inflado. E 2021 foi um ano maluco, onde o meu ego estava extremamente inflado, porque eu tinha feito muito dinheiro em muito pouco tempo. Eu, eu tinha saído de um cara que nunca tinha tido seu próprio dinheiro, sempre tinha ganhado salário de 300, R$ 600, nunca tinha conseguido um emprego que me pagasse sequer um salário mínimo. Então, aos 22 anos eu consegui, e consegui transformar esse dinheiro em quase 60 mil. Então eu reencontrei um amigo, eu consegui sair com a mulher. Tá tudo relatado nos podcasts mais antigos, aqueles de 2021. E eu comecei a dar uma metida de louco real
E foi um ano muito bom. Foi um ano que eu não gastei dinheiro, mas saber que eu tinha esse dinheiro disponível por si só já me deixava em uma posição de confiança incrível, de tranquilidade e de paz de espírito incrível. Que eu olho assim, quem fala dinheiro não importa, dinheiro não é importante, e essa pessoa ou ela nunca teve dinheiro, ou ela tem dinheiro demais. Ela tem dinheiro demais, os pais delas têm muito dinheiro, e isso faz com que ela não perceba que a tranquilidade que ela tem é por causa do dinheiro da família dela. Só que eu era tranquilo e eu ainda tinha o conforto de saber que eu tinha conquistado aquilo pelas minhas próprias mãos. Não foi necessariamente um emprego braçal, difícil, mas foi um emprego onde de vez em quando eu tinha que fazer alguns serviços braçais, de vez em quando era tranquilo, mas era um emprego honesto e eu tinha conseguido farmar uma boa quantidade de grana. Então eu tinha tranquilidade, pura e simplesmente por ter essa grana guardada. Eu tinha tempo, porque o meu serviço não exigia muito de mim. Eu tinha amigos e mulher de vez em quando para dar uma saída. Então chegou 2022, o contrato do serviço acabou, ele sempre foi temporário. Então eu fiquei sem emprego e no começo foi muito bom, mas depois eu já comecei a sentir os efeitos, porque é impressionante como o tratamento dentro de casa muda quando você não trabalha, e não importa quanto dinheiro você tenha guardado, não importa. Se você está trabalhando, você pode não ter um centavo, o tratamento vai ser diferente depois de uma certa idade. Mas eu ainda tenho o dinheiro, né? Se desse merda lá em casa, eu tinha um dinheiro para tancar a vida por uns 3 anos sem precisar trabalhar. Aí o Bitcoin começou a cair, começou a cair, a cair. Eu sempre naquela de não, mas vai subir mais, não vai subir mais, não vai subir mais. E deu que eu encarei um bull market e um bear market inteiro nas costas, que durou o que, uns 2 anos. Ele começou em 2020, finalzinho de 2020, e agora a gente está em 2023. Então é 2 anos e meio, cara. E eu tive a chance em 2021 de aproveitar o topo. E se eu tivesse feito isso, agora eu poderia ter comprado muito e feito muita coisa. Mas eu não fiz isso porque é aquele meme, aquele clássico meme que não é muito conhecido, mas é um clássico. Eu achei que não ia ser otário, eu fui otário. E eu fui muito otário. E agora eu estou com mais ou menos uns 10 mil. E se eu quiser me arriscar e virar adulto, achar algum subemprego e virar um adultinho, eu vou ter só 10 mil. Bem, e um emprego que vai pagar mais ou menos o que pagava naquele emprego que eu tinha, mas que provavelmente não vai dar nem 10% das regalias que aquele emprego me dava, porque vamos combinar que era um emprego fora da curva. Era um emprego fora da curva. Quando eu trabalhava lá, a mulher que trabalhava comigo, ela falava: olha, se liga que esse emprego que você tem é muito tranquilo, vocês não fazem nada aqui, e o emprego de vocês é tranquilo. E você pode pensar, o quê? Não, porque isso daí é folga ela falar isso, mas ela estava certa. Era um emprego muito tranquilo. Eu aproveitei, eu transformei 5 mil em mais de 50 mil, então não dá para dizer que eu não aproveitei, mas eu não mantive, né, esse aproveitamento por muito tempo. E o que mais dói é que eu nem torrei o dinheiro. Eu não torrei o dinheiro, ele só derreteu, sem eu precisar fazer nada. E depois de toda essa montanha russa, onde eu me achava invencível com os meus 22, meus 23 anos, e as pessoas, principalmente na internet, falando: você só tem 22, 23 anos, o mundo é sua ostra e vai tudo dar certo. As coisas começaram a dar errado. E
De repente, você tem 22 anos e um leque de possibilidades. E então, você tem 25 anos, você percebe que esse leque está diminuindo bem rápido. E você ainda tem um leque enorme de possibilidades. Mas ao contrário do seu eu de 21, 22 anos, que além dessas oportunidades tem tempo, com 25 você tem essas oportunidades, mas você não tem mais tempo para decidir direito e para colocar elas em prática. Com 22 anos você pode pensar, eu posso fazer isso, isso e isso aqui também, mas eu posso deixar para amanhã, posso deixar para o semestre que vem, que eu quero tirar um semestre para descansar. E você pode fazer isso porque você tem 22 anos, você tem todo o tempo do mundo. Mas acontece que pensar dessa forma é um vício e de repente você continua pensando assim com 24 anos, mas agora você não tem 22 anos, você tem 24 anos. Antes você tinha 8 anos antes de fazer 30, agora você só tem 6. E se você continuar pensando assim, de repente você vai ter 26 anos e olha só, daqui 4 anos você já vai ter 30. E de repente, se você ainda não mudar a sua mentalidade, com 28 anos você vai pensar assim e falta só 2 anos para você ter 30 anos e você já começa a ficar nervoso. E se por algum motivo nem isso te acordar, de repente você vai fazer 30 anos e você vai falar, uau, eu procrastinei a minha vida até os 30 anos. E agora eu não sei o que fazer. E é foda, é complicado. Mas eu não me arrependo porque eu acho que todo mundo precisa dar uma procrastinada na vida, até para ver que isso não é bom. Eu acho que dos meus 22 aos 24 anos, por mais que eu tenha feito decisões acertadas, eu tomei decisões boas, mas não trabalhei duro nessas decisões. E esse foi o meu erro. E agora eu vou ter que consertar isso de alguma forma. Mas E é por isso que eu estou criando esse canal, porque eu acho que eu deveria ter criado isso com 17 anos, talvez 16. É o tipo de coisa simples que não há, não, eu não sou nenhum, não é nenhum projeto profissional ou nada disso. É só um canal com músicas simples gravadas no celular. É o famoso antes feito que perfeito. E eu poderia ter feito isso com 16 anos e eu não fiz. E por que eu não fiz? Eu não consigo responder essa pergunta. Mas eu simplesmente não fiz. Porque quando você é jovem, você tem o luxo de procrastinar e você usa esse luxo pra caralho. Até que você se olha no espelho e percebe que não é mais tão jovem. E às vezes você acorda, como eu estou tentando acordar, e começa a se mexer. Às vezes você ignora que você está ficando mais velho para manter esse luxo de procrastinar. Até que você não pode mais procrastinar, mas todas as oportunidades não se fecharam, mas meio que estão muito mais difíceis, né? Enquanto eu vi isso, uma comparação sobre línguas, né? Que tipo, por exemplo, aprender francês, se você sabe, por exemplo, português e espanhol, aprender francês é como caminhar por uma ponte, enquanto se você a sua língua materna é espanhol ou português, aprender, por exemplo, alemão ou então inglês, que são línguas germânicas, né? Não é atravessar uma ponte, é pular um muro. Inglês é um muro mais baixo, porque o inglês é mais acessível, mas alemão já é um muro enorme. Eu acho que essa comparação se compara também a iniciar projetos, iniciar ambições e sonhos. Quando você inicia essas coisas com 16, 17, 18 anos, por mais que você seja criticado pelas pessoas e blá 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 blá, você ainda está atravessando uma ponte. As coisas simplesmente vão fluir por bem ou por mal. Você vai ver se você é capaz ou não fazendo. Você não vai ficar com nada na cabeça. E se você fizer e der errado, você vai pensar: eu fiz e deu errado. Vai ver, eu não tinha um talento suficiente. Bola para a próxima. Agora, se você não faz e tenta fazer mais tarde, aquilo já não é mais uma ponte. Aquilo é um muro. E cada ano que passa, esse muro se torna cada vez maior e mais espesso e mais difícil de ser escalado. E a maioria das pessoas, se elas tentam tarde demais, elas veem que tem um muro enorme
difícil de ser escalado, cheio de musgo, escorregadio, e que se você falhar a queda vai ser imensa. E elas não têm coragem, e elas não tentam. E eu acho que eu não cheguei nesse ponto, eu acho que esse ponto ele é lá pelos 30 anos. Eu não vou cagar regra também, 25 anos é isso aqui, 30 anos é isso aqui, porque não sei. Eu não vou cagar regra, mas sinceramente é bom ter umas cagadas de regra. Eu acho que a sociedade ia ser melhor se tivesse umas cagadas de regra. Eu acho que se no colégio as pessoas ensinassem uma certa linha de tempo, mostrassem para os adolescentes uma linha de tempo, por exemplo, olha, dos seus 16 até os seus 18 anos, você pode se dar o luxo de começar e desistir de muitas coisas, porque você pode começar outras coisas e você vai ter disposição, mas ei, tente ter alguma coisa, tente achar já a sua aptidão, mas sem pressa. Dos 18 aos 20 é algo como, ok, agora você já tentou, eu espero que você tenha tentado várias coisas dos seus 16 aos 18 anos, porque agora está na hora de você tentar mais algumas coisas e uma dessas coisas vai ter que ser a coisa que você vai colocar energia, porque dos seus 20 até os seus 25 anos, se você fizer o caminho direito, você vai ter encontrado alguma coisa que você gosta e não necessariamente vai entrar numa faculdade, mas você vai se empenhar nisso, seja fazendo um curso técnico, seja conseguindo um emprego nisso, seja, sei lá, fazendo uma viagem para o exterior e você vai fazer de tudo para você lapidar aquilo que você gosta e aquilo que você julga ser bom. Então, com 25 anos você chega lapidado e dos 25 até os 30 anos você amadurece as suas habilidades que você já desenvolveu, mas ainda talvez estejam um pouco brutas. Então você chega aos 30 anos realizado na vida, pelo menos profissionalmente e com propósito e talvez até com um desejo de deixar um legado para frente. Isso é a vida perfeita, mas é claro que a maioria das pessoas, principalmente no Brasil, não tem uma vida perfeita e elas desistem e às vezes elas desistem tarde para começar outras coisas, porque a gente mora num país onde não tem muita opção e você tem que, por exemplo, você é meio que impelido a escolher as mesmas coisas que as outras pessoas escolhem, por exemplo, engenharia, direito e medicina, porque é o que dá dinheiro e sempre deu e sempre vai dar. E daí você deixa de fazer uma faculdade que talvez você gostaria, porque em tese ia dar menos dinheiro, por causa disso, ou seguir um hobby, ou seguir uma coisa que você julga ter vocação por causa disso. E esse é o Brasil. Talvez o mundo também seja assim, eu não vou falar do mundo porque eu tô falando da cultura que eu conheço, do país que eu conheço. E é isso. Mas de qualquer forma, independente de você errar ou você acertar, a vida ela permite certos erros, mas cada erro é uma escorregada. E conforme você escorrega, o tempo vai passando e vai ficando mais difícil você chegar na linha de chegada. Que na verdade não tem uma linha de chegada, mas você tem alguns objetivos concretos na vida. Quero chegar aos 30 anos morando sozinho, sendo independente, ganhando um bom salário e sei lá, talvez morando em outro país também, talvez não, aí já é mais subjetivo. Mas sei lá, quero ser uma pessoa independente, quero ser uma pessoa forte, quero ser uma pessoa autêntica e realizada. Conforme você vai derrapando na vida, tomando decisões erradas, você tem que entender que você, e eu falo isso para mim mesmo, talvez eu esteja até projetando mais a mim mesmo do que dando conselhos para os outros, mas não tem conselho melhor para os outros do que aquele que você dá para você mesmo, mas os outros possam ouvir também. Então cada vez que você erra na vida, você derrapa, você perde alguns meses, talvez alguns aninhos, e daí você tem que entrar em outro caminho, se você mudou de ideia e começar a fazer outra coisa. E só que daí você já tem toda aquela bagagem daquelas coisas que você fez e você desistiu.
para ir nesse outro caminho. Você já tem menos energia, porque você já colocou um monte de energia e juventude em algo que você desistiu para seguir outro caminho. Então, no fim das contas, sei lá, é, é engraçado porque você tem que tomar muitas decisões importantes na vida com 17, 18 anos, pelo menos as pessoas que são mais, que têm uma condição de vida um pouquinho decente, fazer 18 anos e ir para a faculdade. Mas a pessoa ela não sabe nem tomar decisões na vida dela. Ela não foi ensinada a tomar decisões na vida dela. E ela já tem que tomar uma das decisões mais importantes da vida dela. Porque na verdade isso é muito importante. Se você escolhe fazer uma faculdade com 18 anos e você escolhe a faculdade errada, e você só percebe isso no final da faculdade, na melhor das hipóteses, se você não tiver reprovado em nada, você vai ter derrapado uns 4, 5 anos da sua vida. E daí você vai ser uma pessoa com muito menos energia, muito menos disposição, muito menos vontade de tentar alguma coisa nova, porque você vai ficar com aquele negócio no subconsciente de caralho, eu coloquei tanta energia, tantos propósitos, tanto esforço para no fim das contas perceber que não valeu a pena. E fazendo isso você fica você fica mais cinza. Você é uma pessoa mais cinza, uma pessoa mais cansada, uma pessoa mais desanimada com a vida e uma pessoa mais fraca, porque afinal de contas você usou muita da sua energia em algo que agora você não vai usar isso de nenhuma forma. E sei lá, eu acho que esse podcast não teve nenhum propósito além de divulgar, né? Eu vou deixar o link aqui embaixo, inscreva-se no canal de música e não derrapem na própria vida. Se você está derrapando na sua vida, pare de derrapar nela. Se você está fazendo alguma coisa, você pensa, por que eu estou fazendo isso? É porque provavelmente você está derrapando na vida. E mude, não derrape mais na vida, porque a vida não espera. E vai chegar um momento que, se você escolher um caminho, depois vai ser muito mais difícil você mudar a rota do que quando você é mais jovem, que é mais fácil você mudar a rota das coisas. Um cara que dos 20 até os 25 anos só fez merda, só... Vamos lá, um cara que dos 16 até os 22 anos só fez merda, usou droga, teve filho com mulher errada, se meteu com a polícia, qualquer coisa nesse sentido. Se esse cara com 22 anos começar com força a achar um propósito na vida dele, seguir com força nesse propósito, esse cara com 28 anos vai estar bem, se ele realmente quiser consertar a vida dele. Agora um cara que ficou dentro do quarto dos 18 aos 28 anos, pode apostar que esse cara vai estar pior do que o primeiro caso, do cara que fez um monte de merda até os 22 anos, mas depois conseguiu consertar a própria vida. E pode ter certeza que para esse cara de 28 conseguir consertar a própria vida vai ser muito mais difícil, porque o cara de 28 anos que fez merda e conseguiu dar a volta por cima, quando ele começou a dar a volta por cima, ele tinha um passado. Ele tinha uma ele tinha uma ele tinha uma experiência. Não era uma experiência boa, mas ele tinha para o que ele olhar para trás. E ter aquilo como base do que ser ou do que não ser. Agora um cara que fica dentro do quarto, mofando, e depois que se forma no ensino médio nunca mais saiu de casa, o cara é Nietzsche ou Rick and Morty, e esse cara ele não vai ter para onde olhar para trás, ele não vai ter base nenhuma. Então vai ser ainda mais difícil para um cara que não fez nem merda na vida conseguir consertar ela, eu acho.
mas essa é a minha visão. E eu não sei se ela está certa. Se inscreva no novo canal e obrigado por vir até aqui. Fui.